No capítulo 9, ela vai trazer para nós a abertura e encerramento da reunião. Como começa, né, a reunião e como termina a reunião, né? Ela começa formando a corrente. Ela vai explicar, o 9 de vocês é esse mesmo, né? Ela vai explicar lá embaixo, ela fala o que é a corrente para nós, tá? Então eu vou lendo, depois ela vai explicar. Os participantes já se encontram no local onde a reunião será realizada. Bom, então se eu vou fazer a abertura, todo mundo que vai participar do trabalho já está dentro da sala, tá? Começamos uma reunião mediúnica, ninguém mais entra, tá? Os participantes já se encontram no local onde a reunião será realizada. Dirigente e médiuns acomodam-se ao redor da mesa, de novo, onde tem mesa. Os demais ocupam assentos distribuídos em torno. O relógio marca a hora combinada e a reunião vai começar. O relógio marca a hora combinada, porque nós não estamos trabalhando apenas no plano material. O plano espiritual, ele se organiza para naquele momento eles estarem com a gente. Lá, no plano espiritual, não é 8h20. É um tempo deles. Não tem um relógio, não é um relógio igual ao nosso. Então, naquele mesmo horário de sintonia, eles estão com a gente. Eu, Leonardo, gostaria de trabalhar só com o plano espiritual junto. Então, eu gosto de trabalhar dentro do horário. Tem gente que não está nem aí. Então, imagina o plano espiritual tendo que vir, de que forma seria isso, né? Então, a gente respeita esse horário, tá? E ela coloca sobre a formação da mesa. Como que a gente trabalha aqui? Então, obrigatoriamente, para facilitar a distribuição, quando a gente já souber quem é o médium, quem vai ser o sustentação, quem é o dialogador, o dirigente, os médiums sempre ficam na cadeira do meio, sempre. E o sustentação na outra cadeira, encostado na parede. E o dialogador nessa. Porque se o dirigente precisar assumir a comunicação, ele pede licença, o dialogador sai no corredor e ele entra, fica mais fácil. Então é sempre assim que a gente trabalha. O médium sempre no meio, tá? O médium não sai do lugar de jeito nenhum. A leitura edificante, seguida às vezes de breve comentário, prepara a mente dos ouvintes para a atividade espiritual que se seguirá. Por experiência própria, a gente faz uma leitura edificante, um estudo breve, não breve, tão breve, mas um estudo que não nos convide a muito processamento mental. Porque nós fizemos uma experiência, e fui eu, inclusive, que estava nesse trabalho, nós trouxemos um estudo muito pesado antes do trabalho. E as pessoas ficavam ali, fiquei com dúvida, aí a dúvida gera uma discussão. E aí quando você vai para a reunião mediúnica, você já está com o clima lá em cima, porque tua mente já está toda... Então, não. O dia do trabalho mediúnico a gente busca fazer uma coisa mais tranquila, tá? O dirigente em instrução que culminará na prece inicial, procura orientar o procedimento de todos, conclamando-os a fazer assim. A gente olha... Mas os trabalhos que faz 30 anos que tem na casa, 20 anos que tem na casa, será que o dirigente precisa lembrar? Sim ou não? Não deveria, mas precisa, porque a gente esquece. Semana passada a gente estava conversando com um grupo, justamente no final, que sai e parece que é a pré-escola derrubando tudo. Né, pessoal? O trabalho aí não acabou, o trabalho nas outras salas não acabaram, o plano espiritual está trabalhando, né? A harmonia precisa manter, um trabalho que faz mais de 20 anos. Então a gente precisa, o dirigente precisa estar nessa função, tá? Então ele vai trazendo para nós, né, as orientações. Abstraírem-se dos estímulos exteriores. Isso aqui a gente tem que tomar um cuidado. Se um dia alguém for ser um dirigente, a gente fala assim,
vamos esquecer os problemas lá fora. Aí a gente fala assim, problemas lá fora. A nossa mente vai buscar todos que estão lá fora para ver se ela desliga de algum. Nem lembrava. Então, só que a gente tem que ir mudando com o tempo, né? Vamos conectando mais aqui dentro, vamos voltar mais para nós. Até as palavras, hoje em dia está complicado, né? Acerenarem o íntimo, esquecendo preocupações pessoais, sentirem-se fraternos e solidários com os demais participantes, pensarem na importância e responsabilidade do ato de voluntariamente ativar o intercâmbio mediúnico, lembrarem que o objetivo da reunião é aprender e servir, socorrer e socorrer-se dentro das leis divinas. Porque muitos vêm para o trabalho mediúnico para resolver o problema dele. Não é no trabalho que você participa que vai resolver os seus problemas. Nunca. Não vai conseguir. Porque vai criar uma corrente, é que nós vamos trabalhar aqui, para trabalhar os espíritos que já estão programados. Outros virão? Sim, mas aquele seu não. Você faz parte da reunião, precisa estar lá. É lógico que tem hora que dá umas complicações e não é complicação, a gente acaba tendo que cuidar. Mas na reunião a gente não vem, hoje eu vou para lá e vou mentalizar só os meus problemas. Não, tá? Buscarem sintonia com os espíritos superiores. Em resultado, pouco a pouco, acalmam-se as inquietudes e agitações e passam a ser liberados fluidos e energias positivas que as mentes de encarnados e desencarnados em união trabalham e conduzem num único sentido. Então, devagar, a gente está aqui, o dirigente vai nos colocando, nos conduzindo, nós vamos nos colocando a produzir energias e fluidos para o ambiente. A equipe espiritual já trouxe os fluidos do ambiente, que é o que nós fazemos no PACEM, e aí começa a juntar essas energias. E a gente sente que começa a acalmar. Porque começa a ter essa união dessas energias, tá? Quando a conjunção mental, afetiva e fluídica atinge o nível necessário, estabelece-se a ligação entre o céu e a terra, e o fluxo das forças assim obtidas é belo, forte e bom, refletindo a grandeza da obra divina. Vamos pensar nessa comunicação entre o céu e a terra, a gente não pensar em Deus e nos maravilhar com isso, né? É então que o intercâmbio mediúnico se faz, ensejando a encarnados e desencarnados o conforto e o esclarecimento, o despertar e a renovação, o dar e receber. Aí ela vai trazer para nós sobre a corrente, então, né? Formar a corrente é a expressão usada popularmente para designar o processo acima descrito, pelo qual um grupo une mente e coração até alcançar um clima coletivo que enseja a perpétua mediunidade. Então tem gente que fala assim, tem várias correntes espirituais. Tem. Cada trabalho mediúnico tem a sua corrente, porque são as forças das pessoas que estão ali como encarnados e os desencarnados. Há os guias, há os protetores daquele trabalho e há os participantes também daquele trabalho. É uma corrente energética, ou corrente do pensamento, uma corrente fluídica. A gente vai com o pensamento muito longe. Então tem gente que fala assim, não, lá a gente trabalha com outra corrente. Trabalha com outra corrente. Em outra sala, às vezes, é outra corrente. É essa corrente que nós estamos falando. Tudo é pensamento, tá? Mas como se viu, não depende de fórmulas, rituais, vestes especiais ou lugares determinados. Quem estiver em concentração, oração e doação, tornar-se-á um elo vivo na corrente espiritual formada. Quem se aliar, refratário e improdutivo, dela não participará, ainda que fisicamente se encontre no recinto.
Então a gente vem para o centro. Aí começa a estarmos nessa conexão fluídica e mental. Tem alguém que não está vibrando. Tem alguém que está totalmente desconectado. Tem alguém que está com má vontade. A corrente forma, mas eles não contam com aquela pessoa. Aquela pessoa está fora dessa corrente fluídica. Porque se ela trouxer, vai atrapalhar. Então eles não utilizam, isolam ela e o resto trabalha. Então a pessoa já vem e ela não é nem beneficiada. Tá? Somente quando se atinge essa ligação espiritual, a reunião pode ser declarada aberta, pois só então, em verdade, se inicia a comunhão entre os dois planos. E aqui é que a Carol falou da prece, não é? Foi, né? O emprego da prece na reunião mediúnica. Então nós falamos da prece na abertura e agora da prece na reunião mediúnica, né? É de todo aconselhável que a reunião espírita seja precedida e encerrada por uma prece, especialmente a reunião mediúnica, como recomendaram os bons espíritos a Kardec, para se elevar o pensamento e sentimento e alcançar sintonia com a espiritualidade superior. Então a prece é o momento de sintonia com a espiritualidade superior. Num grupo esclarecido e preparado para o trabalho mediúnico, qualquer um de seus membros pode fazer as preces. Não é? Convém mesmo que se vá dando essa oportunidade a todos, para que estejam aptos a fazer a oração quando necessário. Há pessoas que se furtam de fazer uma oração em voz alta, quanto a isso, solicitadas na reunião mediúnica, porque pensam que a prece deve ser uma demonstração de cultura, toda pontilhada de expressões bonitas, e acham que não saberiam fazê-la. A prece, porém, deve ser simples, partindo do coração. Se decorada, que seja feito com sentimento. Não há necessidade de posição especial para fazê-la, não precisa ser longa, como Jesus ensinou. Não é pelo muito falar que serei ouvido pelo vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial sabe de antemão aquilo que necessitais. Toda prece, toda necessidade que nós temos, toda, a gente podia falar assim, será que eu precisava pedir para Deus? Porque Deus sabe tudo. Então Deus já sabe o que a gente precisa. O que a gente precisa fazer é criar a condição de receber aquilo. É só vibrar na frequência daquilo. Então, é o que ele está colocando para nós, olha, não precisa falar muito, não precisa ficar lá 10, 15, não. Aliás, isso atrapalha, não é um momento de vibração. A prece ela é curta. Então, fazer uma prece curta, coloca ali os nossos sinceros desejos. Olha uma prece boa para a gente começar. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pelo grupo de estudo, na oportunidade daqui eu estar. Bom, acabou. Agradeci pelo dia, agradeci por estar aqui, agradeci pelo grupo. Tá ótimo, estou agradecido. Às vezes a gente fica pensando, tá? Todo mundo aprendeu? Agora tá fácil. Agora vai decorar as frases que ela vai sugerir. Não, pronto. E se decorar tem que ser de sentimento, de coração. É isso aí. Quem que vai fazer a prece de ensinamento? Você vai escolher hoje. Eu vou deixar você escolher. O grupo final tá acabando no passeio, né? Se tiver na sua... Semana que vem ela prepara para abrir. Isso. Estudem. E é claro que a prece não deve conter expressões que não condigam com os princípios espíritas. Falar de Jesus como se fosse Deus e da terra como se fosse um degredo, né? Então, a gente tem a doutrina espírita, a prece tem que ter os termos espíritas. Na dúvida, não coloca nenhum termo, né? Coloca só de coração. A prece de abertura. Qual é o objetivo dela?
O objetivo especial da prece de abertura é unir os pensamentos e sentimentos de todos os participantes para buscar a comunhão com o plano espiritual superior e pedir o amparo dos bons espíritos em favor do intercâmbio mediúnico que se vai realizar. Então a prece é para pedir apoio, nós estamos começando, nos ajude, né? Tá? A prece de abertura não é um momento para vibração em favor de enfermos, detentos, entre outros. Se necessário, poderão ser feitos em seguida ou em outra reunião apropriada. Uma coisa é a prece de abertura, todo mundo com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. Eu vou acompanhar a prece de quem está fazendo. Você vai fazer uma vibração pelos detentos ou para os moradores de rua, é outro momento, não é na hora da abertura, tá? Não deve ser longa para não cansar os participantes, porque se isso acontecer, o ambiente não se harmonizará o suficiente para a formação da corrente. Tinha um trabalhador na casa, tem um trabalhador na casa, que quando ele faz prece, eu não consigo ficar com o olho fechado muito tempo, porque eu já começo, meu pai, eu juro, passa de 5 minutos. E aí eu comecei a abrir os olhos, porque eu ficava impaciente, mas aí eu descobri que eu não era o único. Então ele está na pressa, está todo mundo já aqui, ó. Porque você vai perdendo, você não consegue. E passa de 5 minutos, mas passa muito de 5 minutos. Bem longa. E você conseguia ficar? Você conseguia? Ah. Mudava um pouco. Quase um hino. Nossa. 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 Acho que o livro é Edgar Armon. Edgar Armon. Quem? Faz? Durou Ela nem, segundos. ela nem veio. A Gabriela vai fazer a próxima. Caso a pessoa designada para fazer a prece não sinta condições de ampliar suas expressões, pode dizer simplesmente, mas com sentimento sincero ao início do trabalho, pedimos a Deus e a Jesus que nos conceda a assistência dos bons espíritos do bem para o nosso trabalho de hoje. Receita pronta, gente. Né? Prontinha. Observação. Após a prece de abertura, podem ser feitas vibrações em favor de encarnados ou desencarnados. Assim, se for possível e oportuno, os dirigentes espirituais ainda poderão trazer à reunião espíritos necessitados para receberem assistência. Não é produtivo fazer essa vibração ao final das reuniões, porque não haverá mais ensejo de atendimento imediato aos espíritos pelos quais se vibrou. Então, depois que fez a abertura, se for o tipo de trabalho, aí faz a vibração por nomes que ali, ou por situações que queiram fazer. No final, não. A gente vibra por quem desencarnou, por quem está sofrendo, vibra pelo nome ali que às vezes coloca num papelzinho. Aí a espiritualidade vai lá, vai buscar esse espírito para ser amparado, e aí quando vai chegar aqui, nós vamos embora já. Então, no final não tem sentido. Tá? A prece durante a reunião. A prece poderá ser utilizada durante o decorrer da reunião em voz alta ou silenciosamente, mas apenas quando necessário. Não se deve solicitar a todo momento que os participantes orem um Pai Nosso. A oração mecanizada e feita às carreiras, mais para atender o pedido do dirigente do que por desejo dos participantes, não tem maior valor e a repetição demasiada do pedido de prece acaba por banalizá-lo. E dá um medo danado. Eu participei de uma reunião mediúnica que, enquanto a reunião
acontece, Pai Nosso acontece. Eu uma fala, meu Pai, parece que eu estou indo para as catacumbas. E vai. E eu estou conversando e o Pai Nosso, tem hora que você está falando com o Espírito e você não sabe mais nem se ouve o Espírito ou o Pai Nosso. É terrível, não sei como que... Quando o dirigente se sentir dificuldade no atendimento em algum espírito, é preferível solicite dos participantes que o auxiliem com a força de seus bons pensamentos, para que o espírito se acalme ou se tranquilize do mal que está fazendo e se sensibilize para o bem. Essa vibração conjunta influirá sobre o espírito para que melhore sua atitude durante a sessão. Então, está um atendimento difícil. Às vezes o clima da reunião cai mesmo, a gente acaba desconcentrando um pouquinho, aí o dirigente fala, pessoal, vamos concentrar de novo, vamos fazer uma prece todo mundo, porque aí todo mundo volta, pensamento conectado de novo, energia lá em cima, e aí energia boa contra energia má, energia boa sempre é mais do que energia ruim. Então ela consegue atender melhor esse espírito que está necessitando ali, tá? O encerramento da sessão. Quando estiver próximo o horário do encerramento, o dirigente, então tem horário para começar e tem horário para terminar, entre aspas. Eu não vou falar assim, vai acabar às 9, deu às 9, acabou. Às vezes tem uma comunicação, então às vezes está envolvido ainda, então é uma base, né? Tá? Então, quando estiver próximo o horário do encerramento, o dirigente alertará os médiuns não envolvidos para não mais se concentrar. Então começa, olha, não concentra mais. Aí lá está sem comunicação, ó, não concentra mais. Aqui está com comunicação, ele espera. Quando acabou aqui, fala, não concentra mais. E aí vai indo até que está todo mundo sem envolvimento, é quando começa a ir para o final então. Ele avisa para não se concentrar. Antigamente não. Pessoal, encerrou. Desliga e vamos voltar. Volta todo mundo. 9 horas é 9 horas. Mas espiritual, puxa. Estimulará a pronta manifestação os médiuns que se achem envolvidos, mas ainda não deram passividade. Aguardará uma última manifestação caso os mentores espirituais a considerem necessária. Então, o dirigente vai sentindo ali, às vezes o próprio médium fala, olha, eu estou sentindo que uma energia diferente, que a gente percebe quanto é mais leve ou não, e talvez seja uma mensagem que possa vir de algum espírito que quer dar alguma orientação para casa. E aí então pode se abrir, todo mundo já encerrou a comunicação e abre-se para aquela manifestação. Ou às vezes ele mesmo percebe durante o trabalho e aí ele vai falar, ó, fulano, se concentra que tem uma comunicação para acontecer. E aí abre de novo para essa comunicação, tá? Após a última manifestação mediúnica, verificará o dirigente se todos os participantes estão despertos e se sentindo bem, especialmente os médiuns. Aí ela vai trazer uma observação para nós aqui, ó. Abrir e fechar os trabalhos mediúnicos compete no campo material ao dirigente encarnado e no plano espiritual ao dirigente espiritual. Então tem dirigente encarnado e desencarnado, certo? Não é preciso que os espíritos dirigentes se manifestem por meio dos médiuns para termos a certeza de que estão presentes e atuantes. Essa certeza a temos pelos objetivos elevados que nos levam a promover o intercâmbio e pela confiança nas leis divinas que asseguram proteção a todos que procuram fazer o bem. Há centros que a reunião só começa e termina quando a comunicação do Espírito vem. Então o Espírito veio, deu a comunicação, o Espírito fala, está iniciado o trabalho. E no final ele fala, olha, finalizando o trabalho. Não é o certo, tá? Portanto, invocar um
Os espíritos chamados protetores para que abram e fechem os trabalhos é prática desnecessária. A manifestação de todos os protetores faria perder tempo e energia preciosa, que seriam mais bem aproveitados no atendimento das comunicações realmente necessárias. Além disso, nem todo espírito que se diz protetor está em condição de o ser. Ainda mais, forçado a receber o protetor, o médium poderá supor-se em constante comunicação com o espírito desencarnado. Às vezes nem tem, mas ele vai acabar dando comunicação, né? Que o acompanharia por toda a parte, o que não é verdade. E haverá médiuns que finjam receber um protetor para não ficar em situação de inferioridade ante os companheiros, já que todos estariam recebendo, cada qual o seu protetor, a mando do dirigente. Há uma casa em uma outra cidade. Inclusive, nós temos até um projeto de a gente iniciar um ciclo de estudos como esse lá, em que o dirigente anterior ele obrigava todos os trabalhadores, os médiuns, da comunicação dos seus mentores. Então começava um por um, tinha que dar, o mentor dava a comunicação. Era breve, mas era obrigado. Aí eles vieram, a gente estava lá na outra sede, lá embaixo ainda. Eles se reuniram e vieram conversar comigo. Eu falei, gente, não tem sentido o que vocês estão fazendo. Desculpa. Porque é uma reunião mediúnica para atendimento. Aí vocês ficam falando com os mentores e o atendimento não existe. Então, não sei, não entendi. E aí eles combinaram que eles não mais dariam passividade, porque muitas vezes nem tinha envolvimento. Só que para a reunião acontecer, tinha que falar. E eles foram expulsos da casa. A casa quase fechou. Agora voltou, eles querem implantar, voltar. Então, enfim. É mais pertinho do que a gente imagina, né? A prece de encerramento. Então tem para começar, pode usar no meio e tem a prece final. Terminando o atendimento das entidades comunicantes, cabe-nos orar ainda uma vez para... Nós começamos pedindo proteção, ajuda. Então agora a gente vai terminar fazendo o quê? Agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a proteção recebida, que manteve a ordem e a segurança durante os trabalhos e proporcionou a todos tantos benefícios espirituais. Pedir que os espíritos necessitados, relacionados à reunião, tenham no plano espiritual a continuidade do socorro e o ensinamento de que ainda necessitem. Se a pessoa designada para fazer a prece de encerramento não tiver condições de expandir sua palavra, poderá dizer com simplicidade, mas com sentimento sincero, algo equivalente a: agradecemos, espíritos amigos, a assistência que pela permissão divina nos prestaram nessa reunião. Todos os presentes à reunião devem participar em pensamento e com sentimento da prece final. Então não adianta na prece final, cada um faz uma precezinha separada. Está tendo uma prece e eu estou aqui fazendo a minha prece. Não, todo mundo pensando palavra a palavra do que está sendo falado. Todo mundo junto, todo mundo somando, tá? Comentários finais. Encerrada a reunião, poder-se-á comentar ligeiramente entre o dirigente, médiuns e participantes alguns assuntos relativos a comunicações, a vidas e ocorrências da reunião. Porém, deve-se ter o cuidado de não formar de novo um ambiente de concentração e atração de espíritos, nem voltarem os médiuns a dar manifestações mediúnicas, pois a reunião já foi encerrada. E só por nossa falta de ordem e cuidado é que acontecerão novas manifestações, o que deve ser evitado. Então, no final, é natural que a gente vá conversar e cada um traga ali alguma curiosidade de aprendizado, né? Algo novo que aprendeu e a gente vai discutindo sobre os casos, tá?